A questão do ensino conservador, assim, na raiz mesmo, o ensino nas escolas, ele tem um fundo disciplinador, né, esse fundo de deixar uma massa homogênea de alunos, conteudista, né, e tal. E eu me lembro do filme do Truffaut, Os Incompreendidos, em que um menino acho que ele está com 13 anos, ele precisa fazer uma redação, e ele começa a copiar um livro do Balzac. E ele entrega a redação como se fosse dele, e o professor conhecia Balzac, leu, e aí expulsou ele da sala, mandou chamar os pais, aquela coisa toda. Aí o menino vai para casa, os pais xingam ele, né? E aí ele vai lá no quarto, acende uma vela pro Balzac, ele tem uma foto do Balzac, acende uma vela pro Balzac. E aí quando ele está na mesa de jantar, o pai pergunta para ele, mas por que você não fez a redação e foi copiar a redação? E aí ele disse, eu fiz isso pelo Balzac. Ou seja, o professor, ninguém compreendeu, né? Aquele menino ali estava, de certo modo, se tornando leitor do jeito dele. Né? Assim, sim, então, essa sensibilidade do ensinar, né, da prática, às vezes se choca justamente com essa lógica da escola disciplinadora, conservadora, conteudista, né? Não leva em consideração essas nuances, né, do aprendizado. Você como professor era isso, né? Você tem que seguir ali um currículo, mas você tem uma liberdade também para criar em cima disso como professor. Como é que era? Não, assim, nos meus primeiros anos, eu achei que eu ia revolucionar a escola, assim. Então, a primeira escola onde eu trabalhei, eu fui demitido antes de terminar o ano letivo. Por insubordinação? Por quê? Porque eu tentei reativar uma biblioteca. Caramba! A diretora disse que a biblioteca estava fechada porque havia livros novos, e se os alunos entrassem em contato com os livros, eles iam destruir os livros. Né? Olha isso. Então ela mantinha a biblioteca... Mentira! E aí eu tentei reabrir, enfim, e nos últimos anos, digo, de uns 5 anos para cá, eu parei de dar aula de português e comecei a dar aula de formação de leitores. Então eu fingia que dava aula de português e dava aula de literatura. Vamos ali copiar Balzac. Assim, eu fazia umas coisas muito doidas, assim, e aí eu comecei a trabalhar em escola particular, os diretores se incomodavam com os pais, mas enfim, eles compravam a briga junto comigo, e aí eu posso dizer que eu fiz o que eu quis, assim, nas minhas aulas. Paguei o preço, ganhei uma úlcera. Mas eu fiz o que eu quis. Esse amor, né, que a gente tem, né, pelos outros, eu digo, até, né. O rap é isso, acho que o ensino é isso também. Lembrando agora também, você vê como as atitudes, e aí eu falo que para mim são sensibilidades de professores. Eu também lembro de uma professora, e é muito justo que eu diga isso aqui, de português, professora Rosária, que disse para mim um dia que a minha letra era bonita e que eu tinha essa sensibilidade para escrever, que era era legal os meus textos, as minhas... na época a gente fazia... Como é que chamava? Como é que chama? Redação. Redação. Que minha letra era bonita e tal. E quando chegou no final do ano, eu lembro que a primeira matéria que eu passei foi a dela. Foi a de português. Então você vê como que essa sensibilidade a qual eu citei, ela tem muito a ver. Tem a ver com o acolhimento, né? Tipo assim, essa professora te abraçou e você ficou interessado nas aulas dela. Exatamente, é um pouco isso. Né? E falando de biblioteca, na minha época do exílio, eu estava na Penitenciária 2 de São Vicente, e eu também montei uma biblioteca. No meu caso, eu montei uma biblioteca. Eu trabalhava com a doutora Janaína, que era a diretora de educação do presídio, e eu falei para ela, pô, e foi lá que eu conheci Sidney Sheldon, tá? Só para uma aposta com um amigo, onde eu dei um livro do Malcolm para ele, porque ele veio me oferecer Se Houver Amanhã do Sidney Sheldon. E eu falei para ele, pô amigo, eu não leio ficção, olha só, eu não leio ficção, eu gosto de autobiografia e tal. Ele falou, não cara, mas você é um historiador, mano. Leia esse cara que você vai... Falei, então tá, vamos fazer uma aposta. Você vai ler Malcolm, que você vai ver que a autobiografia é muito mais interessante do que ficção. Ele falou, tá bom, vamos fazer uma aposta. Eu acabei o livro primeiro que ele e fui buscar mais, porque realmente o Paraná, um amigo de apelido Paraná e tal.
E foi aí que eu aprendi. Agora, entenda, nós inauguramos a biblioteca, conseguimos, eu fiz uma busca, vários amigos, me mandem livros, não sei o quê. Chegou uma enxurrada de livros. Montamos uma biblioteca linda, maravilhosa, com destaque, com a TV da cidade. Enfim, a diretora deixou com que essas pessoas entrassem, os jornais da cidade, não sei o que, tal. E o juiz também veio pro dia da inauguração. Aí o juiz, ele entra, ele olha pra mim e fala, então você que é o famoso Dexter, então você é o cara que quer fazer a revolução. Eu falei, olha, é um objetivo, né? Pelo menos a revolução mental das pessoas, né? Livros e tal. Uma semana depois eu fui mandado de bonde. Fui para outra cadeia e fui para uma cadeia de segurança máxima. Caralho. Eu, que só tinha montado uma biblioteca, tinha, né, sido um dos idealizadores dessa biblioteca e 2 salas de aula. Eu tirei dinheiro do bolso para fazer isso. Caramba. Que eram 3 salas que estavam desocupadas na área da educação. E eu com a doutora Janaína, uma pessoa maravilhosa, sensível também, resolvemos fazer essa revolução. Uma semana depois da inauguração eu fui mandado de bonde. Fui tirado de lá. Caramba, que loucura. O preço da revolução. É o preço da revolução. É o preço da revolução. Na Você foi mandado embora. Eu fui mandado embora. É isso, eu também fui mandado embora, só que com outro presídio. Foi mandar embora pra rua, né? Peço de pau você ter esse ótimo, mas enfim. Você vê, é isso, o sistema. Eu entendo que existe um sistema que não nos quer inteligentes, que não nos quer sábios, ou sabedores, ou conhecedores. Tá tentando entender o Brasil, mas não enxerga todas as suas camadas? Eliana Alves Cruz, no Amado Mundo. O nosso mundo com profundidade, leveza e um olhar pra frente. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.